Propósito. A verdade sobre o que Deus preparou para você. Esse tema tem sido o grande dilema da vida de centenas de pessoas ao redor do mundo. Propósito. Como encontrar o que é? Como viver o meu propósito? O que Deus tem preparado para mim? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? O meu propósito de vida é o mesmo propósito de Deus? Essas e muitas outras dúvidas fazem parte do tema central desse vídeo. Se ainda existe alguma dúvida dentro de você acerca desse assunto, se você quer aprender mais, quer trazer paz ao seu coração, encontrar e viver o seu propósito, esse vídeo é para você. Fique comigo até o final e eu tenho certeza que depois desse vídeo sua vida será muito mais gratificante, porque você vai ter clareza sobre o que fazer em sua vida e como fazer. Espero que você goste de todo esse vídeo. Ele foi preparado com muito carinho. Talvez ele esteja longe de ser uma super produção, mas ele vai orientar você, vai te dar uma direção clara e eu acredito que vai trazer paz ao seu coração. Acima de qualquer coisa, meu maior desejo é que esse vídeo ajude você de alguma forma a encontrar o seu propósito e que você passe a viver por ele. Por isso, é muito importante para mim que você deixe nos comentários se esse vídeo ajudou você de alguma forma. Isso mostra que o meu propósito está fazendo algum sentido na vida de alguém e me motiva cada vez mais buscar um conteúdo de qualidade para ajudar você a alcançar os seus objetivos. Nesse vídeo, entender o que realmente é o propósito e eu vou te entregar ferramentas que vão te ajudar a descobrir o seu propósito. Você vai descobrir se o que você está vivendo está alinhado com a vontade de Deus. Vai entender por que parece que algumas pessoas são mais abençoadas que outras. Enfim, um novo mundo vai se abrir diante dos seus olhos. Mas antes que eu comece, preciso perguntar se você já se inscreveu aqui no canal. Se ainda não, não perca mais tempo, se inscreva, é de graça e ajuda muito. Aproveite e deixe o seu joinha. Isso faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Você já ouviu falar aquela frase: existem dois grandes momentos da vida de uma pessoa. O dia que ela nasce e o dia em que ela descobre o porquê nasceu. Já ouviu isso antes? Frases como essa podem trazer grande pesar ao coração de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, frustração, não pertencimento, angústia, são algumas situações que roubam a qualidade de vida daqueles que não estão vivendo, de certa forma, o seu propósito de vida. Um propósito de vida definido vai muito além de ter autoconhecimento e ser mais feliz. Pessoas que reconhecem a sua razão de existência caminham todos os dias de maneira direcionada, com mais energia, foco, disposição e, claro, paixão por aquilo que elas fazem. Existem alguns passos e técnicas que vão ajudar você nesse processo. Eu vou te ensinar cada um ao longo desse vídeo, mas o mais importante é você compreender o que será dito aqui e que aplique em sua vida. Grandes autores e estudiosos, pesquisadores e cientistas já abordaram e pesquisaram esse tema de forma exaustiva. O que eu vou te ensinar hoje não é nada da minha cabeça ou o que eu acho, mas é fruto de longas horas de pesquisa sobre o tema. Acredite, eu também já passei por isso. O que me levou a pesquisar profundamente sobre esse assunto. Já passei longos períodos afundado em depressão e ansiedade. Acredite, eu sei como é. Principalmente quando não se tem mais 18 anos. Chega um momento que você começa a olhar em volta e parece que todo mundo encontrou o seu lugar. Mas você se sente desencaixado muitas vezes. Pode até ter se dado bem profissionalmente ou não. Talvez você olhe para o que está fazendo hoje e sente que não é isso que você quer fazer. E não tem nada mais angustiante do que você ter que fazer algo que não te satisfaz. A todo momento parece que existe um vazio dentro de você e você se sente perdido, sem direção.
Mas e agora? O que fazer? Para onde vou? O que eu faço da minha vida? Eu estou com 30, 40, 50 anos e me sinto perdido, perdida. Como eu disse, eu sei como é. Eu conheço cada um desses pensamentos e foi na tentativa de me encontrar que eu pesquisei madrugadas inteiras, já perdi a conta de quantos livros já li sobre o assunto. E hoje quero resumir para você tudo o que descobri com as mentes mais influentes sobre o assunto e vou entregar de forma resumida para você. Mas o ponto mais importante da minha visão é o que eu aprendi com a palavra de Deus. É o que me foi revelado com os joelhos no chão. Acredito que isso seja o que há de mais valor em tudo que for dito aqui. A consciência é de longe o grande fator para a mudança e princípio da transformação. A consciência é a chave que liberta tudo. A ausência dela faz com que muita gente caminhe com o Deus do milagre sem viver milagres. Sejam amigos do Deus de provisão sem serem providos. Caminhem com o Deus de portas abertas sem ver essas portas se abrindo. Às vezes a gente questiona as consequências das coisas, mas não vai na raiz dos problemas. Se eu acredito no Deus de milagres, mas não vivo milagres na minha vida, a pergunta não tinha que ser para Deus: por que, Senhor? Por que eu não estou vivendo milagres na minha vida? A pergunta deveria ser: o que eu ainda não fiz para acessar os milagres que Deus quer fazer na minha vida? Porque Ele quer, sim, Ele quer um milagre em sua vida. Ele quer algo maravilhoso e extraordinário para você. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Você conhece essa história? Está registrada no livro de Mateus 9, do 18 ao 26. O texto diz que ela tocou as vestes de Jesus e saiu virtude dele. Algumas traduções falam poder, outras diz virtude. A questão é que ninguém pode dar o que não carrega. Saiu virtude, saiu poder de Jesus, saiu cura de Jesus, saiu perdão de Jesus, porque Jesus é cheio de virtude. Saiu porção de cura de Jesus, porque Jesus é a própria cura. A pergunta que a gente precisa fazer de tempos em tempos é: se me tocarem, o que sairá de mim? Eu estou carregado de quê? Do que está cheio o meu coração? Há um texto na Bíblia que diz: a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. Quais são os meus pensamentos durante o dia? O que mais permeia a sua mente? As crises nada mais são do que uma oportunidade de entender o que está dentro, porque quando as circunstâncias sacodem você, você consegue perceber do que você está cheio. A consciência faz com que eu entenda o que está disponível, o que está acessível, o que Deus tem para mim, o propósito que eu carrego, as promessas que Deus me fez. A ausência da consciência faz com que eu caminhe em busca de algo que eu ainda não sei o que é. Você sabe qual é a diferença entre alguém ansioso e alguém movido por uma urgência? O ansioso está apenas correndo atrás de algo que ele nem sabe ao certo o que é. Quem se move por um senso de urgência sabe o que Deus tem preparado para ele no futuro. Ele só não quer perder tempo para chegar lá. Como que eu sei o propósito que eu carrego? Como que eu sei o chamado que Deus tem para mim? Como que eu sei o meu destino profético? E se eu tenho um? É a consciência do que Deus já disse a meu respeito. Precisamos ouvir o que o céu fala a nosso respeito, para então caminhar debaixo dessa revelação, da orientação. Em algum momento, Billy Graham, grande pregador da palavra de Deus, ouviu algo que o Senhor falou a respeito dele, e ele caminhou em direção a isso. Algumas pessoas vão ver esse vídeo e talvez ainda não tenham ouvido o que a voz de Deus diz a respeito delas. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você olhe para dentro de si e diga: mas eu não ouço nada, só tenho dúvidas aqui dentro, somente questionamento e eu não sei ao certo para onde ir. Não tenho clareza. E é por isso que tem espaço para qualquer fala de qualquer um a respeito do que elas acham a seu respeito.
Guarde isso. Quem sabe quem é não tem espaço, não tem lacuna para ser preenchida pela opinião dos outros. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Deus diz que eu posso. E a opinião dos outros não vai me parar. Se você não tem nada, se realmente não faz a mínima ideia da sua identidade, comece com esse texto. Gênesis 1:26. Leia 1000 vezes se precisar, mas interiorize o que esse texto revela a seu respeito. Ele será uma boa base, se não, tudo o que você precisa para entender a sua identidade. Eu sei que há algo dentro de você, em algum momento da vida você ouviu uma voz, você sentiu algo diferente nasceu dentro de você e isso passou a incomodar o seu coração. Um desejo profundo despertou em seu coração, mas por algum motivo você deixou isso de lado. Eu sei de muitas pessoas que passaram a vida toda falando que tinham o desejo de realizar um trabalho voluntário em alguma comunidade, um projeto social, mas não fez. E por quê? Porque eu não tinha certeza de que era isso, não tinha certeza de que essa era a vontade de Deus. Escute o que eu vou dizer. O propósito não encontra ninguém parado. Ele pega todo mundo em movimento. Você precisa se mover, precisa estar em movimento, precisa estar fazendo algo para que ele te encontre. Mas eu não tenho certeza. Faça. Mas será que é? Faça. Apenas faça. Napoleão Hill foi um homem que entrevistou mais de 600 pessoas, entre elas multimilionários, para entender o que as pessoas de sucesso tinham de diferente. Em sua pesquisa, Napoleão descobriu que todas as pessoas que não eram bem-sucedidas, 95% delas, não tinham um propósito de vida definido. Ou seja, 95% das pessoas no mundo seguem pela vida adiante sem a menor concepção da sua razão de existência e da importância do autoconhecimento. É por isso que você vê tantas pessoas presas em rotinas sem fim, a tão falada roda do hamster, onde todos os dias são iguais e exaustivos, onde a vida gira sem sentido algum. Elas estudam, trabalham, pagam contas, aproveitam o final de semana e seguem assim pela vida inteira. Entrar nessa esteira da vida com ações repetidas, os mesmos objetivos da maioria das pessoas, é algo muito fácil. E por que caímos nessa cilada? Desde criança, pela repetição de comportamento que o nosso cérebro tanto gosta. Sim, seu cérebro ama a repetição, porque isso faz com que ele não gaste tanta energia. Tudo que você faz repetidas vezes é colocado no piloto automático. Seu cérebro, como aprende rápido, através das múltiplas conexões de cerca de 200 bilhões de neurônios, cada neurônio consegue estabelecer até 100 mil ligações com seus vizinhos, através das sinapses, que são as responsáveis pelas neurotransmissões do organismo. Seriam pequenos impulsos elétricos que acontecem em uma fração de segundos dentro do seu cérebro. Sim, seu corpo produz energia eletroquímica e o seu organismo consome glicose para isso. Na verdade, a maior parte de energia produzida diariamente por seu corpo, quem consome, a maior parte é o seu cérebro, cerca de 30%. É por isso que quando você precisa tomar uma grande decisão na vida, é comum sentir náuseas, tonturas, cansaço, dor de cabeça, dentre outros. Porque literalmente seu cérebro está gastando uma quantidade maior de energia, ou seja, glicose sendo consumida. Desses 200 bilhões de neurônios que existem em seu cérebro, capazes de processar uma quantidade quase que inimaginável de combinações por segundo, somos levados a entrar nesse ciclo repetitivo, mas que no final as pessoas trabalham duro, com muito esforço e dizem que estão sempre na correria para subir a escada da vida. Mas quando chegam ao fim dessa escada, elas percebem que foram colocadas contra a parede e viveram uma vida sem completo sentido. Nem se deram conta que o tempo passou e há um vazio profundo dentro delas. E não importa o seu nível intelectual, social, ou seja lá o que for, cedo ou tarde isso vai martelar dentro de você. Você já parou para pensar por que tem gente que tem tudo,
pode comprar o que quiser, tem a casa, o carro, dinheiro na conta, enfim, aparentemente tem tudo, mas ao mesmo tempo não está contente. Não está satisfeita, parece que falta algo. Tem gente que é muito bem na carreira, a pessoa até já alcançou níveis altíssimos, subiu, cresceu, mas é tão comum ver essas pessoas com problemas de depressão. Alguns se afundam nas drogas, no álcool, nos jogos, na pornografia, desenvolvem dependências emocionais destrutivas. E muitas vezes o nível de tristeza é tão grande que chegam a desejar ou cometer o que é pior, acabam com a própria vida. Mas somente pessoas bem-sucedidas passam por isso, Leonardo? Não, claro que não. Esse é um problema que não escolhe credo, cor, sexo, idade ou posição social. Existe uma coisa que só é preenchível no ser humano quando você tem um mínimo de equilíbrio. Existe um espaço que só pode ser preenchido dentro de você, que é a relação com os outros. Não, você está errado. Tem um espaço no coração humano que só pode ser preenchido por Deus. Verdade. Mas eu pergunto a você, o que você é? O que seu próximo é? Imagem e semelhança do Criador. Não é à toa que ele diz que fez você a sua imagem e semelhança. Não é à toa que Jesus diz, ame seu próximo como a ti mesmo. Você foi criado assim. Seja lá o nome que você dê, Big Bang, Força do Universo, Karma, Deus Criador, não importa o nome. Deus não tem problema com isso. Ele sabe quem Ele é. Ele vem antes de tudo e criou todas as coisas. O problema não está nele. Ele não precisa provar nada. Como eu disse, Ele sabe quem Ele é. O problema está onde então? Está em você, que foi programado ao longo de anos para esquecer quem você é. O propósito também está ligado à identidade, diretamente ligado à identidade, eu diria. Vivemos um sério problema de identidade no mundo. Pare e olhe ao seu redor. Estamos vivendo talvez a maior crise de identidade da história. As pessoas não sabem quem são, porque existe uma cartilha ideológica dizendo que você não precisa saber quem você é. Você pode ser o que você quiser. Se você quer ser uma árvore, o mundo precisa aceitar que você se vê assim. Se você quiser ser um animal, o mundo tem que aceitar você assim. Veja, não estou aqui para entrar no mérito dessa questão. É só um parêntese sobre a identidade, porque isso interfere sim no propósito de vida e atrapalha diretamente na sua contribuição para com o mundo. Quando você sabe quem você é, tudo muda, porque você passa a não aceitar qualquer coisa em sua vida. Não vai mais querer um relacionamento medíocre, um trabalho medíocre, uma vida medíocre. A mediocridade impera no mundo porque é muito fácil entrar na média. Medíocre é estar na média, é fazer o que a maioria faz, é fazer o que todo mundo faz. Assumir a sua identidade implica em ser melhor, em fazer o que a maioria não está disposta a fazer. Apenas 5% da população mundial sabem quem são. E com isso, encontraram o seu propósito de vida e por isso fazem o que precisa ser feito com prazer. E isso leva esses 5% a estarem à frente de todo o restante. Porque, por exemplo, uma pessoa que descobre qual é o sentido da vida, ela vai impactar positivamente a vida de muitas outras pessoas. Todos têm algum talento ou algo que ama fazer. Esse algo especial se relaciona também com o seu propósito. Quando eu divido esse talento com outras pessoas, você pode dar um sentido à vida. Mas, Leonardo, propósito está ligado somente a coisas que eu tenho talento ou gosto de fazer? Na verdade, não. 2 aspectos merecem atenção. O primeiro é esse, aquilo que você ama fazer, ou que tenha um talento. Mas percebo que há algo talvez mais impactante, porque o seu propósito de vida está diretamente ligado ao seu maior bloqueio emocional. Sabe aquilo que você é travado? Sabe aquilo que trava você, que você não consegue avançar? Aquele algo que você sabe que precisa ser feito, que vai levar você a outro nível, mas que você não faz de jeito nenhum, simplesmente não consegue? Por exemplo, meu maior bloqueio sempre foi a comunicação.
Sempre tive dificuldade em me comunicar com as outras pessoas. Lembro da infância que eu simplesmente travava quando precisava falar com um grupo de pessoas. E não precisava ser muita gente, não. Chegou um momento em minha vida em que eu comecei a me isolar e não queria mais ter contato com outras pessoas, o que me gerava muitos problemas de autoestima, depressão e ansiedade. Eu não conseguia olhar nos olhos de outras pessoas. Eu sentava e pegava um caderno de desenho. Essa é uma habilidade que desenvolvi por não conseguir me comunicar com o mundo. Eu comecei a aprender a desenhar. Eu ficava o dia inteiro desenhando, sem falar com ninguém. Muitas vezes nem comia, simplesmente me fechava em uma bolha, para não ter que olhar ou falar com as outras pessoas. Isso, de certa forma, me deu uma habilidade manual muito grande. Hoje eu posso desenhar uma foto sem grandes problemas, fazer esculturas ou qualquer tarefa manual, mas minha comunicação com outras pessoas foi prejudicada por conta de bloqueios emocionais. Mas não foi sempre assim. Eu gostava muito de me comunicar. Sempre fui muito falante quando bem jovem. Mas aconteceram alguns eventos que me levaram a desenvolver esse bloqueio de comunicação. Um dia, assistindo um vídeo como esse que você está vendo agora, eu tomei a consciência de que aquele comportamento estava me fazendo mal e eu nem estava percebendo. Foi somente aí que comecei a pesquisar sobre o assunto, li muitos livros, assisti muitos vídeos sobre o tema. Tive que fazer cursos sobre inteligência emocional e estudei PNL, que é a programação neurolinguística. E por incrível que pareça, hoje não tenho mais problema algum em falar em público. Já fiz algumas palestras, dou mentorias sobre desenvolvimento pessoal e vendas, consigo gravar vídeos sem problema algum. Hoje percebo que meu propósito de vida está relacionado à área da comunicação. Preciso levar uma mensagem ao mundo de que todos podem mudar, encontrar o seu lugar, obter sucesso na vida e serem felizes no agora. Sim, a felicidade precisa acontecer no hoje, nesse momento, não é amanhã. Não é quando você completar o curso tal, ou quando comprar a casa dos seus sonhos, ou quando casar, ou quando tiver filhos, ou quando crescer na carreira. Sua felicidade precisa acontecer agora, no hoje. É sobre isso que se trata o propósito. É você estar se sentindo completo com você mesmo. E isso transborda para outras pessoas de forma maravilhosa e contagia todos à sua volta. Por isso, propósito pode sim estar ligado a uma habilidade, a algo que você ama, ou talvez seja algo que te incomoda muito, algo que você simplesmente não consegue se conformar, e essa inconformidade faz com que você ajude a vida de outras pessoas. Gosto muito da história de Martin Luther King. Sua inconformidade com a desigualdade e o preconceito racial fez com que milhares de pessoas se unissem para lutar contra o racismo norte-americano. E isso se espalhou pelo mundo. O sentido da vida vai além de encontrar propósito para si mesmo. Envolve também atribuir significado à vida dos outros. Essa conexão com os outros não necessariamente precisa ser afetiva. Quando o trabalho contribui para tornar tanto você quanto os outros melhores, há uma criação de sentido e propósito. O propósito muitas vezes é associado a uma linha reta, onde o indivíduo encontra o seu caminho e nunca mais sai dele. Esse é um grande equívoco. O propósito está ligado a uma direção, sim, mas não a uma única direção. Ao longo da vida, você está em um processo de constante mudança e adaptação. Na natureza, não são os mais fortes que permanecem, mas os que realmente conseguem se adaptar. Você não é a mesma pessoa de 5, 10, 20 anos atrás. Você mudou, aprendeu coisas novas, melhorou em muitos aspectos. Eu gosto muito de ler, e a cada livro que eu leio, há uma verdadeira transformação interna que muitas vezes reflete no exterior. Você começa a ler um livro sendo uma pessoa, e quando termina, tem um novo ser segurando o livro. Isso chamamos de prosperidade. Prosperar é igual a crescer. A natureza prospera de forma natural. O ser humano é o único que chega em um momento da vida e para de prosperar. E por quê? Porque resiste à mudança, quer continuar com os mesmos padrões e paradigmas, quer permanecer com os mesmos hábitos e crenças. O livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da autora Carol Dweck, aborda um pouco sobre esse tema, onde existem basicamente dois tipos de mentalidade:
a de crescimento e a fixa, onde um te leva a melhorar e o outro a permanecer na estagnação. A boa notícia é que é possível mudar a forma como pensamos, é possível mudar crenças e paradigmas que nos impedem de prosperar. É aí que entra a PNL, a programação neurolinguística. Seu cérebro pode aprender tudo, todo tipo de comportamento pode ser alterado, desde que você queira. Entretanto, muitas vezes é comum cometer o equívoco de buscar o propósito de vida de maneira errada. Muitas vezes perseguindo o sucesso de forma desenfreada. O caminho correto é fundamental para ajudar na descoberta do propósito. Por isso, vamos observar 5 dicas que vão ajudar a encontrar o propósito. Saia da rotina. É insanidade persistir na mesma rotina e esperar resultados diferentes. Se você procura seu propósito, mas sua vida diária permanece inalterada, suas chances de descobri-lo são limitadas. Experimentar coisas novas, fazer cursos e abrir a mente para possibilidades diferentes pode revelar oportunidades próximas. Não espere grandiosidade. Não espere por uma revelação grandiosa. O propósito de vida não precisa ser algo espetacular. Pode ser algo simples e próximo. A ideia de que descobrir o seu propósito será um evento mágico é equivocada. Muitas vezes está nas pequenas ações diárias. Esteja sensível a isso. Reconheça o amor e o incômodo. Seu propósito pode estar relacionado ao que você ama e ao que te incomoda. Se conecte com os seus interesses e paixões para encontrar orientação. Da mesma forma, aquilo que mais te incomoda pode ser o indicativo do que você veio ao mundo para resolver. Não tema a mudança. A descoberta do propósito não precisa ser algo eterno. É como uma chave que abre portas, e essas portas podem levar a diferentes caminhos ao longo da vida. Não tenha medo de evoluir e adaptar seu propósito conforme cresce e aprende. Ao buscar seu propósito de vida, lembre-se de que a jornada é tão importante quanto o destino final. Ao sair da rotina, aceitar mudanças, reconhecer paixões e incômodos, é possível construir um caminho significativo e descobrir o propósito ao longo do percurso. O propósito de vida está intrinsecamente ligado a coisas que amamos e às questões que nos incomodam. Ao refletir sobre suas preferências, como livros que você tem interesse em uma livraria, e as fascinações da infância, você pode encontrar pistas valiosas para orientar seu propósito. Se a felicidade fosse a moeda do mundo, que trabalho enriqueceria a sua vida? Conectar-se com suas paixões e interesses pode ser um guia para descobrir o seu propósito. Além disso, as coisas que mais lhe incomodam podem revelar o que você veio ao mundo para resolver. No meu caso, estou aqui gravando vídeos, fazendo lives e, sempre que possível, preparando uma palestra, fazendo uma mentoria, de alguma forma ensinando alguém a crescer, a ser melhor, a ter mais foco, mais disciplina, a ser mais produtivo. Ao mesmo tempo que isso me dá muito prazer e alegria, sempre me incomodou muito simplesmente por ter que lidar com outras pessoas. Às vezes, aquilo que mais incomoda é uma pista valiosa sobre a sua missão. A dica número 4 destaca a importância de não encarar o propósito como algo eterno e imutável. A vida é dinâmica e está constantemente mudando. Assim como o seu propósito pode evoluir ao longo do tempo, não é necessário seguir o mesmo propósito para o resto da vida, mas sim focar no que faz sentido hoje. A jornada é mais importante do que o destino fixo. O propósito é mais uma direção do que qualquer outra coisa, um caminho a ser trilhado, onde devemos nos concentrar em cada passo e não na estrada toda. O maravilhoso do propósito é entender que a jornada é o mais importante e não o ponto de chegada. Porque o propósito, na maioria das vezes, é dinâmico e mutável. Quem entende o que é o propósito, vive com intensidade o agora, faz o seu melhor no tempo presente, não espera ter as melhores condições para fazer, simplesmente faz. Tem prazer e não vê o seu tempo passar. Não fica cansado e, se precisar, faz de graça. Mas quando você consegue fazer do seu propósito de vida algo que pode ser monetizado, ou seja,
ganhar dinheiro para fazer a manutenção da sua vida e daqueles que estão ao seu redor, você simplesmente não quer mais parar de fazer. É tomado por uma alegria sem igual. A última dica sugere 2 ferramentas para ajudar a descobrir o propósito. A primeira é o método PIOR, que envolve responder a 4 perguntas sobre interesses, habilidades, renda e necessidades, para criar uma missão, paixão, profissão e vocação. A segunda ferramenta envolve identificar palavras ligadas à sua identidade, habilidades, realizações, para formular uma frase que representa o seu propósito. Método PIOR. O método PIOR é uma abordagem que ajuda a estruturar e organizar a reflexão sobre o propósito de vida, guiando a pessoa por 4 dimensões importantes: missão, paixão, profissão e vocação. Missão refere-se à sua missão de vida, ou seja, o propósito mais amplo e significativo que você deseja cumprir no mundo. Paixão relaciona-se com aquilo que você ama fazer, o que desperta um entusiasmo genuíno e te faz sentir vivo. Profissão envolve a identificação da carreira ou trabalho que você desempenharia com satisfação, independentemente de ganhar dinheiro ou não. Vocação representa a sua vocação, isso é, a inclinação natural ou talento que você possui e que pode contribuir para o seu propósito de vida. Em papel, responda as seguintes perguntas e depois revise sempre que precisar. Missão. O que você acredita ser a sua missão? Qual é o propósito mais amplo que você gostaria de cumprir? Paixão. Quais atividades ou interesses despertam uma paixão genuína em você? O que você ama fazer no seu tempo livre? Profissão. Se o dinheiro não fosse preocupação, qual seria o trabalho ou carreira que você escolheria? O que faz você sentir satisfação profissional? Vocação. Quais são seus talentos naturais? Em que áreas você se destaca naturalmente? Qual você poderia usar essas habilidades para contribuir para o mundo? Ainda em um papel com caneta, vamos à identificação de palavras. Respondendo às perguntas específicas nessas 4 áreas, interesses, habilidades, renda e necessidades, você consegue criar uma estrutura clara que integra esses elementos, auxiliando a compreensão do seu propósito. A segunda ferramenta envolve a identificação das palavras relacionadas à identidade. Quem é você? Seus valores fundamentais, suas crenças. Habilidades. As habilidades específicas que você possui e deseja utilizar em sua jornada. Realizações. As realizações que você almeja, os objetivos que busca atingir. Ao identificar palavras nessas categorias, você pode combiná-las de maneira significativa para formular uma frase que resuma seu propósito de vida. Essas frases se tornam uma espécie de guia ou mantra que pode orientar suas ações e escolhas em direção ao seu propósito. Identidade. Quais são os seus valores fundamentais? Como você se define como pessoa? Quais são as suas crenças que guiam suas decisões? Habilidades. Quais habilidades específicas você desenvolveu ao longo dos anos? O que você acredita que faz excepcionalmente bem? Realizações. Quais são os seus objetivos de longo prazo? Que realizações você gostaria de alcançar nos próximos anos? Esse questionário destina-se a iniciar a reflexão sobre o propósito de vida. As respostas podem ser mais eficazes quando escritas e revisadas ao longo do tempo. Encorajo a ser honesto consigo mesmo ao responder e usar essas respostas como base para explorar caminhos que possam levar a uma vida mais significativa. Em resumo, a descoberta do propósito de vida envolve explorar interesses, reconhecer paixões, enfrentar aquilo que incomoda ou causa desconforto e adaptar-se às mudanças utilizando as ferramentas sugeridas. É possível construir uma visão clara do propósito que guie sua jornada de forma significativa. E aí, curtiu o vídeo? Ajudou você de alguma forma? Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários e lembre de compartilhar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.